E aí, pessoa incrível, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Marques e nesse nosso encontro nós vamos falar sobre análise de perfis comportamentais. É um conteúdo muito importante não só para o curso, mas também para a vida. Por isso que essa aula entra como aula extra e está presente em todos os nossos cursos de capacitação profissional. Professor, mas qual que é a importância de eu saber qual que é o perfil comportamental de uma pessoa? Veja bem, quando você entende qual que é o perfil comportamental de uma pessoa, você vai compreender o porquê que ela faz o que ela faz. E você entendendo o seu perfil comportamental também, você identifica os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, para que você potencialize os seus pontos fortes e trabalhe em cima dos seus pontos fracos. Então, essa é a importância desse conteúdo. Vamos lá? Quando a gente fala em perfil comportamental, a gente está falando da metodologia DISC. Como você pode ver, foi o William Marston, PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, que elaborou essa teoria em 1920. Ele traçou 4 perfis comportamentais relacionados aos padrões emocionais dos seres humanos. Nós temos, portanto, a dominância, que remete ao controle, poder e assertividade. Temos influência, relacionada à comunicação e às relações sociais. Estabilidade, que diz respeito à paciência e ao equilíbrio, e conformidade, relativa à organização e à estrutura. Vamos seguir? Ah, professor, agora eu entendi por que se chama DISC, exatamente, porque do inglês estabilidade começa com S. Então nós temos dominância, influência, estabilidade e conformidade. Antes de avançar para o próximo slide, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Não existe um perfil melhor do que o outro, são apenas diferentes, tá? E um deles vai predominar na nossa essência. Nós, na verdade, somos a soma dos 4 perfis. Só que um deles vai ser mais predominante, aí a gente vai entender o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. E com isso a gente vai identificar também pontos fortes e pontos fracos que cada um dos perfis tem. Neste quadro que você vê aí, ó, na verdade são 2 tabelas, é o teste para você identificar o seu perfil comportamental. E você pode aplicar em outra pessoa também. Como que você vai fazer o teste? Veja bem, essas colunas precisam ser preenchidas. E aí você, quando for preencher, tem que se atentar para a seguinte situação. Você vai ler a linha 1, determinado, confiante, consistente, preciso. O que mais te define? O que menos te define? Então você tem que ler rapidamente e já marcar. É aquilo que você pensa na hora. Não, isso é o que mais me define. Porque se você ficar pensando muito e demorar muito, o que pode acontecer? Você marcar o que você gostaria de ser e não exatamente o que você é. Então, exemplo. Primeira linha. Determinado, confiante, consistente, preciso. O que mais me define? Se você acredita que o que mais te define é, letra A, determinado, e o que menos te define é preciso, então aqui você vai colocar a letra D. A de determinado e o D preciso. Aí vem para a segunda linha. O que mais te descreve? Apressado, persuasivo, metódico, cuidadoso. Ah, eu sou metódico, então letra C. Aí você vem. Ah, eu sou o que menos me descreve. Apressado, letra A. E assim você vai fazer sucessivamente. Terceira linha. Você é competitivo, político, cooperativo, diplomata? Aí você pensa assim, não, eu sou cooperativo. Aí você vem, letra C, tá? É você que vai responder, de acordo com o que você pensa sobre você, que eu estou fazendo um exemplo. O que menos me descreve? Ah, político, o que menos me descreve. E você vai fazer até o final, são 25 linhas. Quando você chegar ao final, você vai somar a letra que mais se repetiu aqui no que mais te descreve, e aí você vai identificar, o seu perfil comportamental vai ser esse, é o que te define. E aqui você vai somar também, que é o que menos te descreve, que é aquilo que menos se manifesta em você, tá? Bom, aqui nós temos o resultado do teste. Você vai fazer aquilo que eu falei, vai contar cada uma das colunas e se o que mais te descreveu foi a letra A, por exemplo, foi a que mais se repetiu na primeira coluna lá, você é dominante. Se foi B, você é influência. Se foi C, você é estabilidade. E se foi D, você é conformidade.
Agora, na outra coluna que você preencheu, se o que menos te descreveu, né, que na verdade foi o que mais se repetiu nela, e é o que menos te descreve, foi dominância, então quer dizer que é o seu ponto fraco ser dominante, percebe? O que mais te descreve, o que deu na primeira coluna, é o seu perfil comportamental. A outra coluna é para mostrar para você qual que é o seu ponto fraco, onde você precisa mais trabalhar. E aí você pode ser qualquer um dos perfis também na outra coluna. Só não é possível você ser o mesmo perfil nas duas colunas. O teste não permite que isso aconteça. Ele foi elaborado dessa forma e é impossível você ser o mesmo perfil nas duas colunas, correto? Se você fizer o teste certinho, obviamente. Agora nós vamos aprender sobre cada um dos perfis, começando pelo perfil dominância. A palavra que melhor define esse perfil é resultado. O dominante não aguenta ver ninguém parado, ele está sempre em busca de resultado. A impressão que se tem quando o dominante chega no local é de que o chefe chegou, porque ele chama para si a autoridade e normalmente ele já começa a pedir para as pessoas fazerem, não, faz isso, faz aquilo, ele não gosta de ver as coisas paradas. É competitivo, muito ativo ao lidar com os problemas e desafios. Objetivo e direto, por isso costuma apressar as conversas. Como ele está com foco em resultados, pensando nos seus projetos, nas suas coisas, ele fica acelerando os outros, ele não quer ficar perdendo tempo com conversa. Está sempre atrás de resultados, é rápido na execução de suas atividades. Ele não fica parado, ele é rápido, ele é ligeiro. Faz uma coisa, passa para outra, às vezes ele até acumula tarefa, é determinado e confiante. E corajoso também. Procura liberdade e independência. Procura soluções fora do comum para atingir suas metas. Gesticula muito ao falar, principalmente usando o dedo para apontar algo. Então é uma pessoa que tem aqueles gestos mais enérgicos, né? Uma pessoa muito enérgica, que tem muita energia. Dominador, exigente e enérgico. Bom, aqui nós temos os pontos negativos desse perfil. A gente viu as principais características, agora a gente vai ver os pontos negativos, que o dominante tem que tomar cuidado, tem que melhorar isso daqui para ele poder, enfim, evoluir. Primeiro, é centralizador, ou seja, tem dificuldades de delegar tarefas. Ele acaba ficando sobrecarregado com isso, porque ele não confia nas outras pessoas. Ele é um fazedor. Então, ele acredita muito no seu trabalho, no seu potencial, e às vezes ele pensa que as pessoas não vão fazer igual, e aí ele vai centralizando. E ele não tem também aquela paciência de esperar as pessoas. Por ter uma alta energia, pode parecer arrogante. Então, às vezes, a pessoa realmente é arrogante. Tudo bem, o dominante tende à arrogância. Mas, de repente, ele nem é arrogante. Mas a forma que ele fala, né, por ter uma alta energia, às vezes passa a impressão de que é arrogante. E às vezes ele não está sendo. Para ele não está sendo, ele está tentando dar o melhor dele naquele momento, mas ainda assim passa a impressão de arrogância exatamente por isso. Ó. Tem uma alta energia. Pode causar medo nas outras pessoas. Os dominantes, por serem fazedores, arrojados, né, destemidos, normalmente eles vão subindo nas carreiras. E aí eles chegam ali nos níveis mais altos e se tornam um líder, um chefe. E o que acontece? As pessoas têm dificuldade de lidar com esse perfil, porque passa medo, tem, enfim, dificuldade de entrar na sala de um dominante. Um perfil que pode encontrar dificuldades nos relacionamentos por querer dominar todas as situações. Como ele é dominador, quer dominar tudo, acaba encontrando algumas dificuldades, porque ninguém gosta de ser dominado. Algumas pessoas com esse perfil passam a impressão de que não se importam com o sentimento dos outros, e esse é outro problema. Por quê? Porque como eles estão focados em resultados, nos seus problemas, nas suas coisas, por mais que eles se importem com as outras pessoas, eles não conseguem transmitir isso. E é um perfil que apresenta dificuldades em ouvir outras pessoas e aceitar sugestões. Como é uma pessoa centralizada em si mesmo, acredita muito no seu potencial, e realmente são pessoas que têm muito potencial desse perfil, acontece que acaba descartando sugestões de outras pessoas, acaba não tendo aí, enfim, um bom relacionamento nesse sentido. Perfil influência. A palavra que melhor define esse perfil é persuasão.
Lembra que eu falei que quando o dominante chega no local, a impressão que se tem é que o chefe chegou no local? A impressão que se tem quando o influencer chega no local é que a alegria chegou no local. Por quê? Porque é aquela pessoa do sorriso largo, tá sempre rindo, mexe com um, mexe com o outro, muda de assunto, sabe? É aquela pessoa que realmente tem alegria na sua expressão, na sua fala, conversa parece que com as emoções. Então, é uma pessoa que gosta de influenciar os outros através de conversas e atividades, fala utilizando muitos gestos para ilustrar a conversa, portando-se sempre de maneira entusiasta, persuasiva, né? Muitos gestos para ilustrar aquilo que está falando, até em formas de sentimentos. É confiante e otimista, é aquele, não vai dar certo, não fica assim não, vamos para cima, para cima. Ele não deixa ninguém para baixo. Então ele é muito confiante e otimista. É ótimo para transmitir informações, sendo muito comunicativos. Como a comunicação é uma característica inerente a eles, eles são muito comunicativos, então são bons para transmitir informações. Geralmente é desorganizado em suas tarefas e documentos, tende a ser mais emocional, né, obviamente, ele está sempre lidando com as emoções nas suas falas, e procura criar uma rede de contatos sólidas para alcançar seus objetivos. E ele não gosta de ficar sozinho, ele gosta de pessoas. O influente gosta de pessoas, você tem que ter contato com pessoas. Então esse é o influente. Como são exímios comunicadores, o perfil influência fala demais e às vezes fala coisas indevidas. Parece que vai fazendo download e eles vão falando, né? Tá ligado no automático. Você vê o cara falando ali e parece que ele nem pensa para falar. E esse é um problema. Às vezes fala coisas indevidas. Outra característica, estão sempre se expressando. E o seu pensamento costuma ser acelerado. Com isso, acaba perdendo o foco com facilidade. Isso é um problema para eles. Parece que tudo tira a atenção deles. Se você estiver conversando com influência, passa um conhecido dele, você deixa de existir na frente dele e já grita, fulano, chega aí e tal. Então tudo chama a atenção dele. No ambiente de trabalho, olha só, é um grande problema. Porque se ele está focado ali, qualquer coisinha que acontecer, voa um mosquito na frente dele e tirou o foco. Viu uma pessoa passando, tira o foco, ele já quer conversar com a pessoa. Ouviu alguém comentando alguma coisa assim, ele já está procurando o que está acontecendo. Então o influencer tem problemas seríssimos com foco. O influencer possui um otimismo exacerbado e às vezes deixa de se planejar devidamente para que o resultado seja alcançado. Então a influência é aquela pessoa que pensa assim, não, vai dar tudo certo, está tranquilo, está dominado, e não se prepara. Não é uma pessoa precavida e vai deixando tudo para a última hora. O otimismo dele é muito grande e às vezes ele se vê em situações difíceis por causa disso. Pode expressar uma comunicação prolixa por ter dificuldade de dar respostas curtas e objetivas. Se você perguntar, por exemplo, e aí, influência, como é que foi seu dia de serviço? Ele não vai falar assim, não, meu dia foi muito bom, foi produtivo, hoje eu bati a meta, fiz tantas vendas. Ele não vai falar assim. Ele vai falar de quando ele saiu de casa. Não, hoje eu saí atrasado, estava chovendo na minha casa, você acredita? E quando eu estava chegando no serviço já não estava chovendo, mas eu cheguei lá todo molhado. Aí eu fui tomar o café, a mulher esqueceu de colocar o açúcar no café e eu não tomo café sem açúcar. Então, ele é muito prolixo, ele não consegue se atentar somente aos fatos. Ele vai falando, falando, falando. Essa é outra característica negativa do influencer. O perfil influência costuma detestar conflito e acaba apresentando um descontentamento acima da média quando são pressionados ou cobrados. Então é muito nítido quando você vê uma influência triste, quando foi cobrado, quando foi pressionado. Por quê? Porque ele está sempre sorrindo. Aí de repente foi cobrado, foi pressionado, entrou num conflito ali, acabou o dia do influência. Aí você observa nitidamente, ele sofre mais do que os outros perfis. Vamos ao próximo? Estabilidade. A palavra que melhor define estabilidade é segurança. Lembra quando eu falei? O dominante chega no local, a impressão que se tem, o chefe chegou. O influencer chega no local, a impressão que se tem, a alegria chegou. Agora, quando a estabilidade chega no local, a impressão que se tem, que a paz chegou. Estabilidade são aquelas pessoas calmas, pacíficas, mais lentas do que as outras. São metódicas e previsíveis, costumam fazer as coisas sempre do mesmo jeito, são metódicas, pacientes e leais. Então, essa é uma característica muito boa do estabilidade. Aprecia ritmos constantes e não gosta de mudanças súbitas.
Indeciso em momentos que requerem decisões. Então tem uma dificuldade de tomar decisão. São bons ouvintes. Como são pacientes, têm paciência com todo mundo, eles ouvem atentamente as pessoas. Geralmente fala sem gesticular tanto, fica com os braços mais presos, fala mais, enfim, sem gesticular, né? Bom, pontos negativos aí do perfil estabilidade. Subserviência. Às vezes é uma pessoa tão boazinha, né, que acaba sendo subserviente, e esse é um problema. Os outros podem abusar do estabilidade, porque é uma pessoa muito pacífica, é uma pessoa que não sabe dizer não. De todos os perfis, é a pessoa que tem mais dificuldade de falar não, é o estabilidade. Então aí ele pode sofrer com isso, tem pouca iniciativa. Dificuldades para tomar decisão. Possui um nível de tolerância e passividade que prejudica ele mesmo, pois as pessoas podem se aproveitar dele, que é o que eu falei aqui na subserviência. Tem dificuldades para dizer não, já falei também. Detesta confrontos, o que o leva a ser muito permissivo em algumas situações. Então não gosta de confronto e acaba se sujeitando a algumas situações só para evitar o confronto. É um perfil mais lento, tudo o que faz bem feito. Essa é uma característica boa, mas tem que ser uma coisa de cada vez. Ele não consegue assumir múltiplas tarefas, ele tem que pegar uma coisa e terminar aquela coisa para passar para outra. Ele tem uma dificuldade de assumir múltiplas funções. Então, esse é o estabilidade. E o conformidade? A palavra que melhor define o conformidade é perfeccionismo. Quando ele chega no local, você pensa assim, não, o certinho chegou. O cara que segue as regras. Tudo tem que ser assim, encaixotado. Esse é o conformidade. Não pode sair nada fora do padrão. É o que valoriza regras, regulamentos, estruturas. Quando toma uma decisão, pode não ser flexível a novas ideias. Então, normalmente, quando ele decide, ele tem dificuldade de mudar a decisão. Não se convence com o eu acho. Ele tem que ter certeza. O eu acho não serve para ele. Fica estressado quando as coisas não saem exatamente como queria. Então, ele planeja bastante e se fugir do planejamento, o nível de estresse dele é maior do que os dos outros perfis. Muito persistente na realização de suas tarefas. Então, ele é persistente. Ele não tem uma boa iniciativa, mas tem ótima acabativa. O perfil dominante já tem uma boa iniciativa e uma boa acabativa, né? Começa, termina. Agora, esse conformidade, ele não tem uma boa iniciativa, mas tem uma excelente acabativa. Extremamente organizado, disciplinado e dedicado. É o famoso certinho. Gosta das coisas tudo nos conformes, tudo no lugar. Faz muitas perguntas, são questionadores, são desconfiados. Trabalha de forma bastante sistemática, analítica e lógica. São pessoas excelentes para trabalhar em escritórios de contabilidade, né? Enfim, em gestão de recursos. Por quê? Porque são pessoas muito organizadas. Vamos aos pontos negativos do perfil conformidade. Primeiro, trata-se de um perfil muito perfeccionista. Ele pensa demais e aí tem dificuldade para tomar decisões. É aquela pessoa que tem seus sonhos, tem os seus planos, mas nunca inicia a execução. Diferente do dominante. O dominante não, o dominante tem aquela máxima na cabeça dele, antes feito do que perfeito. Ele já começa, já termina, tem boa iniciativa, boa acabativa. O conformidade, por sua vez, tem péssima iniciativa, porque ele pensa que tem que estar perfeito para começar. Ele tem até uma boa acabativa, mas ele demora muito a terminar porque tem que estar do jeito dele. Se apega muito aos detalhes e às vezes até se irrita com pequenas coisas. É exigente consigo mesmo e também com os outros. Então é uma pessoa que cobra muito de si mesmo e também cobra muito dos outros, de modo que costuma ser intolerante e se culpa muito quando erra e culpa as pessoas também quando elas erram. Pode ser inflexível e também um péssimo ouvinte, pois, para ser convencido ou aceitar sugestões, o conformidade precisa ver a prova ou o estudo científico que convalida a argumentação que a outra pessoa está fazendo.
Então ele dificilmente é convencido de alguma coisa, tem que apresentar provas para ele, estudo científico, tem que mostrar para ele. É igual o Tomé, tem que ver para crer. Esse é o conformidade. Nós vimos que os perfis são diferentes. Passamos por cada um deles, vimos as características, os pontos fortes, os pontos fracos. Ocorre que, por serem diferentes, eles podem entrar em choque e enfrentar conflitos. Nós temos o dominante, que é o comportamento ativo, otimista, dinâmico, executor, é aquela pessoa que está atrás de resultados. Pode entrar em conflito, por exemplo, com o influência, que é o comunicador, né? Por quê? Porque às vezes o dominante é o chefe do influencer e pede um relatório de serviço. O dominante não tem paciência de ficar ouvindo, ele é objetivo. E o influencer pode querer ali falar o relatório daquele jeito, né? Aquele relatório gigante. Em vez de ser objetivo, o influencer é muito prolixo às vezes. Então pode entrar em choque. Às vezes, o dominante também pode entrar em choque com o analista aqui, que é rígido, comprometido com o trabalho, porque esse que é o estabilidade é mais lento e esse daqui é muito dinâmico. Então eles podem entrar em choque também, tá? O conformidade, que é muito disciplinado, perfeccionista, pode entrar em choque também com o dominante, por quê? Porque o dominante ele quer que as coisas aconteçam, é acelerado, e esse daqui não, ele é muito perfeccionista. Mesma coisa, esse pode entrar em conflito com esse, porque como ele é muito perfeccionista e ele quer fazer as coisas perfeitas, esse daqui é muito disperso, e aí ele não sabe, pode dar o conflito, porque esse daqui fica perdendo o foco, e esse daqui é hiperfocado, tá vendo? Esse daqui, que é o pacífico, pode entrar em choque com esse e achar esse daqui arrogante, que é o dominante, então estabilidade pode achar o dominante arrogante. Então, quando você tem um entendimento geral, que são perfis, que cada pessoa tem o seu perfil, e você identificando o seu perfil também, você consegue ajudar as pessoas a melhorar os pontos fracos dela. E você pode potencializar os pontos fortes dela e os seus também. Então, essa é a importância da aplicação da metodologia DISC. Muitas empresas contratam as pessoas pelo currículo e demitem pelo comportamento. Exemplo, contratou uma pessoa porque tem um currículo incrível, aquele currículo top, cheio de curso, né? Uma pessoa altamente capacitada para trabalhar no atendimento da empresa ali na recepção. E de repente, aquela pessoa é o instabilidade ou conformidade, que são pessoas menos comunicativas. Quem que seria ideal para colocar no atendimento? O influencer, que é um exímio comunicador, que vai tratar bem as pessoas, não que os outros perfis não vão tratar. A questão é que no atendimento ali, de balcão, precisa de uma pessoa que tem uma boa comunicação, né? Não uma pessoa muito introspectiva, mas uma pessoa mais espontânea. O conformidade ou a estabilidade, por exemplo, seriam excelentes para trabalhar em escritório, para bater meta, criar metas. Olha só, percebe? Quando você coloca a pessoa no lugar certo, elas vão produzir mais, entende? Aí você pega um influencer e coloca no escritório, é um cara que é disperso. Ele vai ser demitido por quê? Por causa disso. Porque ele tem dificuldade de prender a sua atenção. Não que isso vai acontecer fatalmente, não. Tem influências que desenvolvem as outras habilidades também, consegue desenvolver o foco. É isso que é o objetivo da nossa aula. Entender os pontos fracos dos perfis não significa que a pessoa vai ter todos os pontos fracos, não. Vai ter influência que desenvolve a questão do foco, tá? Da mesma forma, estabilidade pode desenvolver, e o conformidade também, desenvolver a influência e se tornar exímios comunicadores. O dominante também pode desenvolver aí as suas capacidades, se tornar uma pessoa dócil, amável, querida. Percebe? Então, esse é o objetivo da nossa aula. Os testes de perfis comportamentais são muito importantes para identificar se o candidato se encaixa às exigências da vaga ofertada. Ajuda a compreender as pessoas e a tratá-las da forma como elas gostariam de ser tratadas. Olha que interessante isso daqui. Existe um ditado popular muito conhecido, mas que vai perder um pouco do sentido dele depois que a gente teve esse curso. Você agora é um especialista em análise de perfis comportamentais. Você conhece cada um dos perfis. O ditado é, abre aspas, trate os outros como você gostaria de ser tratado.
Agora imagine comigo a aplicação desse ditado. Você tem um perfil influência e tem um perfil dominante. Como que o perfil influência vai tratar o dominante da forma como ele gostaria de ser tratado? Eles são diferentes. Vamos mudar esse ditado para ele ficar mais adequado, agora que a gente é especialista em DISC? Trate o outro da forma como ele gostaria de ser tratado. Identificando o perfil dominante, o que o influencer tem que fazer? Ele tem que ser mais objetivo, vai direto ao ponto. Percebe a diferença? Vamos seguir. Considerações finais. Dependendo das metas ou dos objetivos que desejamos alcançar, o nosso perfil comportamental pode nos limitar em algumas ações. Olha que interessante. Por que isso acontece, professor? Porque nós vimos que cada perfil comportamental tem as suas limitações, ou seja, os seus pontos fracos que precisam ser trabalhados, correto? É por isso que, muitas das vezes, não conseguimos alcançar os resultados desejados no tempo estipulado. Eu vou citar a mim mesmo como exemplo. Quando eu fiz o teste pela primeira vez, o perfil que mais me definia é o estabilidade. E o que menos me definia é o influência. Só que eu queria ministrar palestras, eu admirava pessoas que falavam em público, eu queria ministrar aulas. O que eu precisava fazer? Desenvolver as capacidades ou qualificações do influência em mim. E como que eu fiz isso? Eu identifiquei uma pessoa que é influente, que eu admiro, vi como ela se comportava, como ela se articulava diante de um público, como ela ministrava palestras, e aí eu fui modelando aquilo. Não é copiar, é você pegar aquelas características e trazer para a sua realidade. Eu continuo sendo o professor Alan Marques, com habilidades de uma influência desenvolvido em mim. Eu continuo sendo o professor Alan Marques com habilidades de um dominante também desenvolvida em mim. Hoje eu tenho excelente iniciativa, excelente acabativa, eu vou para cima mesmo, eu corro atrás de resultados. Então, é isso que a gente tem que fazer. Também desenvolvi conformidade em mim, que é a organização, ser metódico, também desenvolvi isso em mim, que era carente no meu perfil. E aí a gente vai evoluindo. Hoje, por exemplo, eu não consigo falar sem gesticular. E o meu perfil natural, que é o estabilidade, fala com os braços mais presos, mais, vamos dizer assim, engessado, né? E hoje eu não consigo falar com os braços parados, assim, não consigo. Eu tenho que mexer. Olha para você ver o que é você desenvolver habilidades em você, tá? Então, espero que com essa aula eu tenha despertado em você o desejo de crescer, de evoluir, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus planos, assim como eu também estou fazendo.